Portanto, segue-se agora o nosso último orador, que é Miguel Valadas Preto, da SOS Quinta dos Ingleses, a criação do maior parque urbano marítimo em Carcavelos. Obrigado. Bem, vamos acabar isto, senão isto é um challenge, é um desafio, mas nós nunca afastámos de desafios, portanto não vai ser por causa deste que vamos afastar. Portanto, eu venho falar aqui mais da associação, mais do que o caso, do que é a Quinta dos Ingleses. Vou falar como é que a associação apareceu e o que é que... e os passos que foram tomados, porque eu acho que é a parte talvez que tenha mais interesse para outras associações que lutam pela preservação do património. Este aqui é um processo que aliás começou nos anos 60 e já nos anos 60 foi contestado por então, aparentemente por um ministro de Salazar, que dizia que o projeto era megalómano e pouco mudou desde então, não é? Bom, mas sobre mim, eu desde há mais de 20 anos, talvez há 30 anos, que luto pela luta, eu não gosto muito da palavra lutar, mas mais contestar ou mais trabalhar pela preservação do património, primeiro de Cascais, com a Cidadania Cascais, e depois com uma associação Salvem o Surf, na defesa da costeira. E foi quando estava com esta associação que ouvi em 2012 uma notícia de que o projeto da Quinta dos Ingleses poderia avançar. E era um projeto que nunca mais tinha tido alterações desde os anos 80, quando a então Presidente da Câmara, que era a Helena Roseta, decidiu fazer uma aprovação que ainda hoje temos que sofrer com essa aprovação. Também é aqui importante notar que Cascais é possivelmente uma das zonas com maior pressão imobiliária do país. Talvez ao nível de Lisboa, mas é uma pressão muito, muito grande. Portanto, nós temos que lutar com isso, mas também, por outro lado, também acho que é importante realçar que Cascais é um sítio onde mora muita gente influente, não só da área política, mas de artistas, amantes do património, e, portanto, é um sítio que anda muito nas vozes de toda a gente. Avançou, sim. Portanto, quando eu primeiro ouvi falar deste projeto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: temos outra praia em risco. Portanto, não sei se vocês sabem, mas vê-se aqui a Cascais perdeu a maior parte dos seus grandes areais no início do século, não? Talvez tenha começado nos anos 30, e muito por culpa da construção. Portanto, em princípio, pensa-se que o que afetou estes areais foi a impermeabilização dos solos, onde é depositada a areia que vai alimentar as praias, a alteração dos ventos, o vento predominante, que é o vento norte, que afeta o movimento das areias, mas também as correntes marítimas que realimentam as praias. E a terceira causa é a construção de paredões que provoca efeitos que é chamado backwashing, é quando as ondas batem e depois voltam para trás e levam a areia para trás. Portanto, e Carcavelos é a última grande praia resistente do concelho de Cascais, é maior em termos de linha de costa do que o Guincho. E pronto, foi logo o meu primeiro pensamento foi para isto. E realmente, quando começámos a avaliar o caso e recorremos a grandes especialistas de engenharia costeira, ficámos assustados porque o estudo de impacto ambiental não tinha nenhuma referência ao impacto que a urbanização poderia ter na praia. Não só isso, mas também não falava dos possíveis das alterações climáticas. Portanto, a única coisa que havia nas centenas de páginas do estudo de impacto ambiental era um pequenino parágrafo em que dizia: se o nível do mar subir, nós construímos um paredão e pronto, e a urbanização fica protegida. Que é um bocadinho, especialmente sabendo que o local de registro do nível do mar em funcionamento mais antigo do mundo está precisamente em Cascais. Não sei se sabem que é o Marégrafo de Cascais. Pronto, isto foi omitido. Mas não era só um tema de preservação da praia, era também, ou ainda, talvez ainda mais, um tema de preservação ambiental. E, por exemplo, uma coisa que se começou a notar foi que agora, com este último executivo, começou a haver uma construção desenfreada, especialmente em Carcavelos, e muitas zonas verdes começaram a ser destruídas.
E o resultado foi este. Quer dizer, começaram animais selvagens que moravam, que ainda resistiam nesses locais, começaram a ficar sem sítio para fugir. E realmente podemos ver aqui pelo projeto que dos 52 hectares que neste momento compõem a quinta, a única zona verde é aquela tirazinha que é uma ribeira. É a única que iria ser preservada. Portanto, a zona impermeável ficaria muito, muito reduzida. E então, em 2017, juntamente com os amigos, éramos 4 no início, reunimos e dizemos, temos que voltar a reativar este tema da Quinta dos Ingleses como uma forma um bocadinho mais organizada, talvez chamar mais as populações para o nosso lado, e formou-se informalmente como uma associação, não sei como se chama movimento, a SOS Quinta dos Ingleses. Recentemente constituímos como associação legal, mais para ter um peso mais formal, ter acesso a documentos, para subir o nível do tema. E pronto, entre as coisas que nós fizemos, inicialmente tivemos muito atenção em chamar a população para o nosso lado. Não só chamar, mas informar. No início foi um bocadinho duro, tivemos vários eventos que foram muito mal, especialmente os nossos cordões humanos. Tivemos 2 em que chovia, mas chovia de uma forma desastrosa, como se podem ver, e portanto o Presidente da Câmara, que em vez de nos ouvir, sendo-nos como uma ameaça, gozou a dizer que não era um cordel, era um cordelinho, era um cordel humano, assim, uma coisa qualquer. Mas depois, recentemente, fizemos um outro cordão, e aí sim, já depois de alguns anos de trabalho, em que teve uma participação muito, muito, muito significativa. Muita gente, muita comunicação social, e aqui foi um grande ponto de viragem do tema. Mas não foi só isso, portanto, e depois, claro, como nós começámos muito a chamar, a trabalhar muito a população, que aderiu, porque, não totalmente, porque há pessoas que, isso temos que reconhecer, que são a favor do projeto, porque têm coisas a ganhar, seja, não é, porque vai trazer talvez mais clientes para as escolas de surf ou para alguma outra coisa, mas a maior parte está a nosso favor. Portanto, nós também trabalhámos muito, apelámos as pessoas depois para a participação pública. Apelámos à participação nas discussões públicas dos processos de loteamento e pedimos para assinar cartas para o Governo, para o Presidente da República e para a Assembleia da República, e aparentemente temos um recorde de participação numa causa local com perto de 9.000 assinaturas. Que para um tema local, não nacional, é muito, muito significativo. E pronto, e um dos grandes passos importantes foi realmente conseguimos ir ao Parlamento. Fomos lá 4 vezes, 3 vezes presenciais, reunir com várias comissões, vários partidos políticos, a última das quais foi virtual e foi na comissão na Comissão do Ambiente e de Energia, qualquer coisa assim, onde foram também chamados a prestar declarações o Presidente da Câmara, o Instituto da Conservação Nacional da Natureza e o CCDR, que foram partes envolvidas no processo, na aprovação de um passo, e foram questionados como é que vocês conseguiram aprovar uma coisa destas. E isto foi bastante importante. Portanto, além da população, também tentámos falar com muitas pessoas influentes, portanto, muitos políticos locais e também nacionais. Tentámos artistas também que se envolveram na nossa causa, e realmente o resultado foi que houve uma dezena, muitos artigos de opinião na comunicação pública, quase sempre do nosso lado, a falar muito mal do projeto, como era possível, a destruição do último espaço verde de Cascais, etc. Mas nem todas. De vez em quando aparece um artigo de opinião contra o projeto. Mas são vozes um bocado isoladas. E, recentemente, então, tivemos o que consideramos mais uma grande vitória. Porque isto é feito de um grande passo para trás, vários passos para a frente, vários passos pequeninos para trás. Mas na verdade é que nós temos andado para a frente e o punhal está lá ainda. Não é? Mas recentemente conseguimos que, por iniciativa do PAN, fosse aprovado na Assembleia da República uma resolução
que aconselha ao Governo, ou que pede ao Governo, para classificar todos os 52 hectares da Quinta, ou quase todos, como património, como é que se diz? A área património local, zona protegida local, de âmbito local. Esse tem assim um nome, mas basicamente é que seja local. Não, é paisagem protegida de âmbito local. Exatamente. É de âmbito local que é importante, que não é a nível nacional. Pronto, isto aqui é só um dos passos, não é? Porque agora começou a chutar a bola de um lado para o outro, não é? Agora o Governo tem a obrigação de obedecer ao que é decidido na Assembleia da República, passa a bola para a Câmara. A Câmara diz, não, nós não conseguimos implementar isto, não, tem que ser o Governo. E agora anda para ali, de um lado para o outro, nós agora estamos neste impasse, vamos tentar desbloquear o impasse. Sabemos que temos o apoio do ICNR, Instituto de Conservação da Natureza, que tem que dar um parecer favorável, mas aparentemente as coisas estão a andar. E depois, para ajudar, vem aí uma série de fundos da Comissão Europeia que são precisamente para a preservação de espaços naturais urbanos. Portanto, que podem ser utilizados para a preservação deste espaço. Já agora, em relação a este tema, o interessante é que antes a discussão era que parte da Quinta é que vamos preservar. Seja metade, é um terço, ou deixamos só aquela ribeirazinha, mas com esta resolução é a totalidade da Quinta que é preservada, em termos naturais, que é uma grande vitória. E agora, só muito brevemente, para acabar, falar um bocadinho do que é a Quinta, porque muita gente pensa que aquilo é um matagal desleixado, perigoso, com droga, que não é bem assim. É verdade que ele está um bocado desleixado, porque não foi cuidado, mas é um local muito, muito utilizado pelas pessoas. E realmente nós também temos tido bastante atenção em chamar as pessoas e organizar eventos, os sábados na Quinta, em que se organiza coisas de yoga, venda de t-shirts, passeios de cão, piqueniques, e as pessoas ao virem à Quinta e conhecerem o local, percebem que afinal aquilo não é o que parece de fora ou que lhes foi vendido. E realmente há escolas que levam lá os miúdos a passear, etc. Não é? Descobrimos lá umas pistas de bicicletas que andam aos saltos. Mas agora vamos também tocar muito brevemente no património histórico da Quinta. Portanto, tem várias facetas, eu não sou especialista nisso, temos ali uma colega minha que é especialista, conhece tudo de trás para a frente da Quinta, mas acho que as partes mais importantes é a implementação do cabo submarino. Portanto, o primeiro cabo transatlântico de telecomunicações foi a partir de Carcavelos e da Quinta dos ingleses. E precisamente o nome Quinta dos Ingleses vem do facto da empresa dos cabos ter trazido a sua equipa de ingleses que depois trouxe também consigo vários hábitos que não existiam em Portugal, nomeadamente o futebol. E aparentemente a Quinta foi o primeiro sítio onde se jogou futebol em Portugal. Portanto, mais uma característica de importância patrimonial da Quinta dos Ingleses. E pronto, acabei aqui a história. E claro, para o final podem ficar mais perguntas se tiverem.